Pós-verdade, fake news e democracia. Vamos bater um papo sobre isso? Infelizmente, estamos vivendo na era da pós-verdade. Uma era onde os fatos concretos, a verdade, a ética, perde espaço para a mentira e para a disseminação em massa de fake news, utilizando as redes técnicas, utilizando as redes sociais. Esse tipo de situação, essas formas diversas de transformar mentira, de transformar cinismo, de transformar fake news em poder político, tem atacado muito fortemente e comprometido a estrutura de diversas democracias ao redor do mundo. Democracia é uma forma de vida onde o poder pertence ao povo. Nossas democracias, elas se originam-se na Grécia Antiga a partir da estruturação de uma forma de governo que permite uma participação maior do povo nas decisões, que permite em que o espírito coletivo possa predominar no conjunto das relações sociais, consequentemente nas formas de organizar a sociedade. Eu cito aqui um filósofo búlgaro chamado Todorov. O Todorov tem um livro chamado Inimigos Íntimos da Democracia. Essa obra do Todorov é muito emblemática e é muito importante porque o Todorov coloca claramente como determinados grupos de poder, como determinados agentes hegemônicos que atuam na esfera global para poder concentrar riqueza, concentrar poder político, eles agem por dentro da própria estrutura democrática que nós temos hoje, visando se apropriar dessas estruturas democráticas e transformar essas estruturas em espaços de poder. O Todorov vai discutir na sua obra que a democracia atual não tem mais inimigos externos, que na verdade o grande inimigo da nossa democracia na atualidade, eles são inimigos internos, o que o Todorov vai chamar de inimigos íntimos da democracia. E o que o Todorov argumenta é que grupos políticos e determinados agentes hegemônicos, eles se apropriam internamente das liberdades que são garantidas no próprio âmbito da democracia, sejam liberdades mais coletivas, sejam liberdades mais individuais, para poder corromper a democracia. Se apropriam das instituições, dos poderes que foram criados no âmbito da nossa democracia, seja ela uma democracia mais direta, seja ela uma democracia mais representativa, para poder construir espaços excludentes, espaços de poder e, consequentemente, afastar o povo, afastar as pessoas da tomada de decisões no âmbito da democracia. E uma das estratégias que vem sendo utilizada com bastante frequência é a disseminação em massa de mentiras, utilizando, sobretudo, as fake news. A utilização de forma organizada e estruturada das fake news impactaram no Brexit, impactaram num plebiscito que foi organizado recentemente na Grã-Bretanha para decidir se a Grã-Bretanha permaneceria ou sairia da União Europeia. O trabalho de desinformação, o trabalho de disseminação em massa de mentiras interferiu muito fortemente no plebiscito, o que culminou numa decisão que tem se mostrado uma decisão ruim, uma decisão extremamente desastrosa para toda a Grã-Bretanha com a sua possível saída da União Europeia. Tanto que até hoje, até os dias atuais, o parlamento britânico, a própria política britânica, não conseguiu encontrar uma saída viável para essa situação com relação à Grã-Bretanha e à União Europeia. Quando a gente observa a política na Europa também, percebemos muito claramente que essa lógica da pós-verdade, estruturada na disseminação em massa de mentiras, estruturada numa descredibilização da verdade, dos fatos concretos,
numa desmoralização da ética na política, vem também contribuindo para que vários grupos autocráticos, autoritários, que carregam uma semente muito forte do nazifascismo, estejam cada vez mais disputando o poder político e ganhando cada vez mais espaço político dentro do continente europeu. Inclusive, atacando fortemente os imigrantes, né, as políticas migratórias desses países e disseminando muito fortemente teses autocráticas, teses preconceituosas e homofóbicas dentro do continente europeu. Então, isso que eu coloco aqui é apenas um dos sintomas que mostram claramente para a gente essa situação atual envolvendo essa era da pós-verdade que nós estamos vivendo na atualidade. Na América Latina, eu cito alguns dos golpes políticos que aconteceram e também as últimas eleições que aconteceram, de certa forma, tendo sustentação nessa era da pós-verdade, nessa disseminação em massa de mentiras, de fake news. O próprio golpe no Brasil, com a deposição de uma presidenta legitimamente eleita, que foi a presidenta Dilma Rousseff, disseminando para a população a tal das pedaladas fiscais, como se as pedaladas fiscais fosse de fato um crime de responsabilidade cometido pelo então governo. As últimas eleições no Brasil foram marcadas por essa lógica das fake news. Certamente, na história da política brasileira, nunca tivemos uma eleição com tanta mentira, com tanta pós-verdade, com tanta fake news sendo disseminada em massa para a população brasileira, e que certamente impactou muito fortemente no resultado eleitoral aqui no Brasil. Então, é um pouco do que o Todorov traz. Esses grupos estão se apropriando das liberdades concedidas pela própria estrutura democrática para poder perverter essa democracia, transformar essa democracia numa outra coisa e, consequentemente, abrir espaço para o avanço de governos autocráticos, para o avanço de grupos políticos que carregam resquícios ainda muito vivos, muito latentes do nazifascismo, seja na Europa, seja no continente americano, sobretudo, mais recentemente, aqui na América Latina. Um outro ponto importante que vale a pena destacar é que, numa democracia, o poder pertence ao povo. O povo tem que participar diretamente das decisões. Eu trago aqui um pouco das ideias de um outro autor importante, que é o professor Boaventura Souza Santos. E o que o professor Boaventura nos diz é que nós precisamos democratizar a democracia. Nós precisamos pegar esses modelos de democracia representativa e transformá-los cada vez mais num modelo de democracia direta, que garanta uma participação mais efetiva do povo nas decisões, que garanta a criação de instrumentos que possam conectar mais fortemente o povo e as instituições, que possam conectar de forma mais direta, mais objetiva, a vontade popular com as decisões que são tomadas no âmbito das instituições. Nós não avançaremos na construção de uma sociedade mais includente, mais justa, mais igualitária e, sobretudo, mais participativa, se não aperfeiçoarmos cada vez mais a nossa democracia, se não trabalharmos juntos para cada vez mais migrar para uma democracia direta, com participação constante e incisiva de toda a população. Uma democracia que seja includente, uma democracia que seja tida como um valor fundamental, uma democracia que tenha como princípio a inclusão, uma democracia que tenha como princípio o direito, o respeito aos direitos humanos, que tenha como norte, que tenha como valor fundamental a construção da cidadania, a construção da justiça espacial. Mas para isso, nós precisamos garantir que a nossa democracia, além de ser aperfeiçoada,
ela continue efetivamente norteando os nossos passos, orientando e organizando a nossa sociedade e as nossas instituições. Portanto, é muito importante combater a mentira, combater o cinismo. É muito importante combater as fake news. Cada cidadão, cada pessoa, cada homem, cada mulher tem que fazer a sua parte, tem que trabalhar para que juntos possamos vencer essa era da pós-verdade, para que juntos possamos avançar num caminho de valorização das relações políticas, de valorização da ética, de valorização da verdade, de uma verdade lastreada nos fatos concretos, de uma verdade lastreada nas reais necessidades do povo e uma verdade que possa guiar a participação do povo cada vez mais nas decisões e também no conjunto das relações sociais como um todo. Se cada cidadão, se cada homem, se cada mulher fizer a sua parte, entender que essa era da pós-verdade é uma estrutura de poder que só beneficia grupos autoritários, grupos autocráticos, grupos totalitários e que esse momento que nós estamos vivendo é extremamente prejudicial para a continuidade da nossa democracia, nós não conseguiremos avançar. Portanto, é essencial darmos esse passo, combater a mentira, combater a fake news, para que a gente possa aperfeiçoar, qualificar cada vez mais a nossa democracia e, consequentemente, através da nossa democracia, nos qualificarmos como homem, como mulher e como cidadão. Eu gosto muito de uma obra do professor Milton Santos, um livro chamado O Espaço do Cidadão. E nesta obra, o professor Milton Santos argumenta que, infelizmente, nós estamos construindo cada vez mais consumidores e cada vez mais estamos nos distanciando do cidadão. Certamente que não queremos ser só consumidores, queremos cidadania. E a cidadania implica na conquista de direitos. A cidadania implica na justiça social, na justiça espacial. Implica, por exemplo, ter direito ao campo, ter direito à cidade, ter direito à moradia popular, ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à cultura e, sobretudo, ter o direito igualitário de participar das decisões no âmbito das nossas instituições e no âmbito da nossa sociedade. Então, são muitos valores que estão em jogo, são muitos princípios que estão em jogo. Esses valores e esses princípios não podem ser corrompidos por essa era da pós-verdade. Não podem ser corrompidos por uma lógica mentirosa, por uma lógica de determinados grupos que usam a falta de ética, que usa da mentira para construir espaço de poder. Então, essa é um pouco da mensagem que eu gostaria de passar hoje através do nosso canal e conto com a interação e a participação de cada um de vocês para que a gente possa levar esse debate adiante e combater cada vez mais essa era da mentira, essa era do cinismo político e essa era da fake news, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então, essa é a nossa temática de hoje. Se você gostou, compartilha, dá um like, participa nos comentários. A sua participação é fundamental para que eu possa cada vez mais ampliar e qualificar esse canal. Por hoje é só, eu fico por aqui. Até a próxima.